Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Hoje, 18 de novembro de 2024, eu sou Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira, falando sobre teologia da libertação em diálogo com a literatura, com a música, com a poesia. Continuamos a nossa leitura em homenagem a Gustavo Gutierrez, do seu livro clássico Teologia da Libertação, Perspectivas. Essa minha edição é da Edições Loyola, do ano 2000. Então, nessa edição, o Gustavo Gutierrez escreveu uma introdução nova, chamada Olhar Longe. E hoje nós vamos ler a parte em que ele fala sobre optar pelo Deus de Jesus. Embora seja importante e urgente ter um sério conhecimento da pobreza em que vive a grande maioria de nosso povo, bem como das causas que lhe dão origem, o trabalho teológico propriamente dito começa quando tentamos ler essa realidade à luz da palavra. Ele implica ir às fontes da revelação. Então, a teologia da libertação é o trabalho teológico propriamente dito que começa quando tentamos ler essa realidade em que estamos vivendo à luz da palavra de Deus. Isso é teologia da libertação. Por quê? Porque implica ir às fontes da revelação. Por isso, o significado bíblico da pobreza constitui uma das pedras angulares e primeiras da teologia da libertação. Por isso, o significado bíblico da pobreza constitui uma das pedras angulares e primeiras da teologia da libertação. O centro da teologia da libertação é Jesus de Nazaré. Ninguém é maluco, doido, desequilibrado para dizer que seja o contrário. Mas qual é a opção de Jesus nos evangelhos? A opção de Jesus é em defesa dos descartáveis, dos desprezados, dos marginalizados, dos excluídos, a qual chamamos de pobres. Jesus está no centro de toda e qualquer teologia, mas principalmente no centro da teologia da libertação. Quando eu falo de toda e qualquer teologia, estou me referindo à teologia cristã. Trata-se, claro, de uma questão clássica do pensamento cristão, mas a nova presença dos pobres, a qual aludimos, a recoloca com vigor. Uma peça-chave da compreensão da pobreza nessa linha teológica é a distinção, assumida posteriormente em Medellín, no documento Pobreza da Igreja, de 3 acepções da noção de pobreza. A pobreza real como um mal, isto é, não desejada por Deus. A pobreza espiritual como disponibilidade à vontade de Deus e a solidariedade com os pobres, simultânea ao protesto
contra a situação que sofrem. Então, na Conferência de Medellín, há, dentro desse documento, uma parte que vai falar especificamente sobre pobreza da igreja. É o primeiro documento na América Latina a situar a pobreza. Então, os bispos, aquela maioria que veio e que participou do Concílio Ecumênico Vaticano II, traz essa experiência para a Igreja da América Latina. E aqui, ao olhar a realidade, colocam no documento essa chave de leitura e reflexão sobre pobreza da igreja. Esse é o contexto de um tema central nessa teologia. Hoje, amplamente aceito na Igreja Universal a opção preferencial pelo pobre. Medellín falava de dar preferência efetiva aos setores mais pobres e necessitados e aos segregados por qualquer causa. O próprio termo preferência rechaça toda exclusividade e sublinha quem devem ser os primeiros, não os únicos, em nossa solidariedade. Falávamos que Jesus de Nazaré é o centro da teologia da libertação, ele que é o teólogo da libertação por excelência. Ele é o teólogo da libertação por excelência. Então, se ele opta pelos pobres, prefere os pobres, então a eles a teologia da libertação dedica um carinho mais do que especial. Sem abrir mão de todos os outros do reino de Deus. Mas em nenhum momento a teologia da libertação quer fazer que os pobres sejam o centro. Não, o centro da teologia é Jesus de Nazaré. Os pobres são a opção desta teologia. Por uma questão de verdade e honestidade pessoal, queremos dizer que na teologia da libertação, desde o primeiro momento, são numerosos os textos que o comprovam. Instituiu-se que o grande desafio vinha da necessidade de manter simultaneamente a universalidade do amor de Deus e sua predileção pelos últimos da história. Escolher exclusivamente um desses extremos é mutilar a mensagem cristã. Toda intenção de fazê-lo deve ser claramente rechaçada. Então, a universalidade do amor de Deus, ela tem um predileto: os pobres. Entender isso é necessário para caminharmos. É necessário para fazermos acontecer esta igreja sinodal, em saída, profética e pobre, que tanto deseja o Papa Francisco, para nós que somos católicos apostólicos romanos. Na difícil década de 70, essa perspectiva deu lugar a muitas experiências na igreja latino-americana
e as consequentes reflexões teológicas. No processo foram se cunhando expressões com as quais se buscava traduzir o compromisso com os pobres e oprimidos. Isto é, assumir essa causa. E isto é patente em Puebla, que recolhe a fórmula da opção preferencial pelo pobre, inclusive tem um título de um capítulo, né? Expressão que já usava nas reflexões teológicas desses anos na América Latina. Puebla deu-lhe então um aval e um alcance muito grandes. Nem sempre, diz Gutierrez, a palavra opção foi bem interpretada. Como toda expressão, tem seus limites. Mas com ela se quer acentuar o caráter livre e comprometedor de uma decisão. Não é algo facultativo se entendermos que um cristão pode ou não fazer tal opção pelos pobres. Nem tampouco supõe necessariamente que aqueles que a fazem não pertencem ao mundo dos pobres. É assim em muitos casos, mas convém deixar claro que os próprios pobres devem fazer essa opção. Passando 50 anos, né, do lançamento desse livro, nós, ao olharmos para as eleições, ao olharmos para a sociedade brasileira atual, nos deparamos com a realidade de que os pobres fazem a opção pelos ricos. Pois é. Pois é. Este enfoque tem um antecedente precioso. Trata-se do chamado a ser uma igreja dos pobres que João 23 formulou um mês antes do início do concílio. A frase é conhecida. Abre aspas. Diante dos países desenvolvidos, a igreja é e quer ser a igreja de todos, e em particular a igreja dos pobres. Fecha aspas. Discurso de 11 de setembro de 1962. Mais de 60 anos atrás, né? Limitemo-nos a reforçar que nela se encontram as duas dimensões exigentes e inseparáveis de universalidade e preferência que mencionamos há pouco. Nos últimos anos, importantes documentos do magistério eclesiástico de âmbito universal fizeram-se eco da perspectiva da Igreja Latino-Americana, empregando diretamente a expressão opção preferencial pelo pobre. João Paulo II o fez reiteradas vezes. Essa expressão se encontra também na segunda instrução da Congregação da Fé sobre a Teologia da Libertação, em seu número 68. Além disso, com exatidão, o Sínodo Extraordinário de 1985 dizia, em sua conclusão, após o Concílio Vaticano II, a Igreja tornou-se mais consciente de sua missão para o serviço dos pobres, oprimidos e marginalizados. Nessa opção preferencial, que não se deve entender como exclusiva, brilha o verdadeiro espírito do Evangelho. Jesus Cristo declarou bem-aventurados os pobres, e Ele mesmo quis ser pobre por nós. Indiscutivelmente, nessa jornada, nessa tomada de consciência posterior,
ao Vaticano II, a experiência e o pensamento da Igreja na América Latina desempenharam um papel importantíssimo. Há quem tenha afirmado que o magistério tem a intenção de substituir a expressão opção preferencial por amor preferencial. Parece-nos que a última encíclica de João Paulo II resolve definitivamente o assunto. Falando de pontos e orientações presentes no ensinamento da Igreja destes anos, o Papa afirma: entre tais termos, quero destacar aqui a opção ou amor preferencial pelos pobres. Esta é uma opção ou uma forma especial de primazia no exercício da caridade cristã, da qual toda a tradição da Igreja dá testemunho. Refere-se à vida de cada cristão enquanto imitador da vida de Cristo, mas aplica-se igualmente a nossas responsabilidades sociais e, consequentemente, a nosso modo de viver e as decisões que se devem tomar coerentemente sobre a propriedade e o uso dos bens. Solicituto Reis Socialis, número 42. A opção pelo pobre significa, em última instância, uma opção pelo Deus do reino, que Jesus nos anuncia. Este é um ponto que trabalhamos e aprofundamos em diversas ocasiões. Então, a opção pelos pobres significa, em última instância, uma opção pelo Deus do reino que Jesus anuncia. Olha que lindo, né? Olha que lindo, que maravilhoso. Toda a Bíblia, desde o relato de Caim e Abel, está marcada pelo amor de predileção de Deus pelos fracos e maltratados da história humana. Essa preferência manifesta precisamente o amor gratuito de Deus. É o que as bem-aventuranças evangélicas nos revelam. Elas nos dizem com estremecedora sensibilidade que a predileção pelos pobres, famintos e sofredores fundamenta-se na bondade gratuita do Senhor. Na bondade gratuita do Senhor. Desculpa, gente, é porque a câmera ela não fica no lugar certo. O motivo último do compromisso com os pobres e oprimidos não está na análise social que empregamos em nossa compaixão humana ou na experiência direta que possamos ter da pobreza. São todas razões válidas que, sem dúvida, desempenham um papel importante em nosso compromisso, mas como cristãos, tal compromisso se baseia fundamentalmente no Deus de nossa fé. É uma opção teocêntrica e profética que deita raízes na gratuidade do amor de Deus e é exigida por ela. Bartolomeu de Las Casas, em contato com a terrível pobreza e a destruição dos indígenas deste continente, explicava dizendo: porque do menorzinho e do mais esquecido, Deus tem memória muito recente e muito viva. Dessa memória fala-nos a Bíblia, como o fizeram ver, entre outros, os trabalhos de J. Dupont. Ele é o fundamento da memória da Igreja, que é o espaço da fé, da entrega ao Deus que nos ama primeiro. Essa percepção foi se afirmando na experiência das comunidades cristãs latino-americanas e chegou a Puebla por meio do documento
do episcopado peruano para tal conferência. Ali sustenta-se que unicamente por causa do amor de Deus manifestado em Cristo, os pobres merecem uma atenção preferencial, qualquer que seja a situação moral ou pessoal em que se encontrem. Em outras palavras, pobre é preferido não por ser necessariamente moral ou religiosamente melhor que outros, mas porque Deus é Deus. Aquele para quem os últimos são os primeiros. Esta afirmação entra em choque com o nosso frequente e estreito modo de entender a justiça. Mas precisamente essa preferência recorda-nos que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ainda que não tenham faltado as incompreensões e as tendências a operar reduções indevidas, tanto de pretensos partidários como de explícitos adversários desta opção preferencial, pode-se afirmar que se trata de algo que indefectivelmente faz parte da compreensão que a Igreja, em seu conjunto, tem hoje de sua tarefa no mundo. Um enfoque pleno de consequências e que, na verdade, está apenas dando os seus primeiros passos. Então, para Gutierrez, a opção pelos pobres é uma opção feita por Deus por amor. E se é o próprio Deus que faz essa opção por amor e a coloca na sua preferência, nós, da teologia da libertação, não podemos, em hipótese nenhuma, fazer diferente. Esse livro do Gustavo Gutierrez é muito profundo. Gente querida, um grande abraço, um beijo grande, paz e bem, vida longa e próspera.